Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis no capítulo 16, 17 e 18. Vimos no áudio passado, nos capítulos 12 a 15 de Gênesis, o começo da história de Abraão, o seu chamado especial de Deus e a ordem para que ele saísse de sua terra e fosse para o lugar que Deus lhe mostraria. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação e dar à sua descendência a terra de Canaã. Abrão enfrenta desafios como a fome, os conflitos com seu sobrinho Ló e também batalhas contra reis. No capítulo 15, Deus firma um pacto com Abrão, prometendo que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. No capítulo 16, Sarai, esposa de Abraão, era estéril, e na cultura da época isso era visto como um grande problema, uma grande dificuldade, até mesmo uma maldição. Uma prática comum para a família sem filhos era dar uma escrava como esposa secundária para o marido, permitindo que ela gerasse um herdeiro. Sarai, seguindo essa tradição, deu sua escrava Agar para Abraão. É importante dizer que não era apenas uma tradição, mas era até previsto na legislação do Código de Hammurabi e também nos códigos de Nuso, de tal forma que essa escrava agora tinha um status diferente. Ela tinha alguns privilégios que as outras escravas não tinham. E também não poderia ser expulsa da casa do seu senhor. Agar engravidou, concebeu, e isso gerou tensão entre ela e Sarai. Sarai, sentindo-se desprestigiada, maltratou Agar, que fugiu para o deserto. Lá, um anjo do Senhor a encontrou e lhe prometeu que seu filho Ismael seria o pai de uma grande nação. Toda vez que na Bíblia aparece o anjo do Senhor, e geralmente aparece em letra maiúscula, é porque esse anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação de Deus em forma de anjo. Como é que nós podemos diferenciar esses anjos, esse anjo do Senhor, de outros anjos comuns? Geralmente esse anjo que aparece, ele tem um status diferente, ele é adorado, se faz sacrifícios para ele, mostrando que na verdade é então uma manifestação de Deus. Então podemos perceber que Deus abençoou Agar, abençoou o seu filho, até mesmo prometeu que ele seria uma grande nação. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 17, que essa nação se multiplicaria, seria vizinha do povo de Israel e teria 12 príncipes, à semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, que teve 12 tribos dos filhos de Jacó. Também o mesmo aconteceria com 12 príncipes de Ismael. Os ismaelitas hoje são os árabes. Os árabes, principalmente os maometanos, muçulmanos, reconhecem que são descendentes de Ismael. Também nós vemos nessa história a promessa, então, de que Abraão teria duas nações prósperas, que seria a nação que viria de Isaac e a nação também que viria de Ismael. No capítulo 17, nós temos a aliança do Senhor reafirmada. Deus reafirma a sua aliança com Abraão, mudando o nome dele de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações, e de Sarai para Sara. Sarai quer dizer minha princesa, Sara apenas princesa. Além disso, Deus estabelece a circuncisão como sinal dessa aliança, um ato que marcaria fisicamente o compromisso entre Deus e o povo de Abraão. A circuncisão não era um costume desconhecido no Oriente Próximo, ou
como a gente conhece hoje no Oriente Médio. No Egito, por exemplo, no deserto, na necrópole de Saqqara, nós temos uma série de gravuras, de alto-relevos, melhor dizendo, que mostram práticas médicas dos egípcios, e numa delas aparecem 2 homens sendo circuncidados. A diferença, talvez, seja o fato de que toda criança deveria ser circuncidada. E a razão que nós podemos perceber nessa circuncisão pode ser vista de 2 formas. Uma é que o compromisso que Deus tem com o seu povo não é propriamente um compromisso apenas étnico, porque através da circuncisão uma pessoa poderia adentrar ao povo de Israel. Então, uma pessoa poderia se converter ao judaísmo, fazer a circuncisão e assim seria agregado ao povo de Deus. E outro aspecto, que a circuncisão, ela, de certa forma, garantia uma higiene melhor aos homens. Até hoje, existem algumas pesquisas dizendo que as judias têm menos câncer de útero do que as não judias. E isso é muitas vezes creditado ao fato de que a higiene masculina é maior e é melhor aos circuncidados. E embora Abraão tivesse 99 anos e Sara já fosse idosa, Deus promete que eles teriam um filho chamado Isaque, que quer dizer riso. Porque tanto Abraão agora, havia sorrido quando Deus falou que aos 99 anos ele teria um filho, como também depois Sara vai também rir, e por isso o nome Isaque quer dizer riso, que ao mesmo tempo pode ser um riso até meio que de deboche, mas que se torna um riso de alegria no nascimento de Isaque. No capítulo 18, nós temos a visita de 3 homens. Um deles, claramente, é o próprio Deus, acompanhado de 2 anjos. Esses homens misteriosos, que representam a presença divina, faz com que Abraão agora, demonstre uma hospitalidade calorosa, algo fundamental na cultura da época. Então, Abraão faz todo um banquete para que esses visitantes sejam muito bem recebidos. Isso mostra um aspecto interessante, mostra uma intimidade de Abraão com Deus. Não é à toa que Abraão será chamado de amigo de Deus. E esses homens, na verdade o próprio Deus e os anjos, anunciam que Sara, mesmo na sua velhice, daria luz a um filho. Quando se fala na sua velhice, é que ela também já não tinha o costume das mulheres, quer dizer, ela já não mais ovulava, já devia estar na menopausa há muito tempo. E Sara, ouvindo isso, ri, incrédula, mas Deus reafirma que a sua promessa se cumprirá. E um dado muito importante aqui, quando Abraão tem o seu filho Ismael, ele tem com 86 anos, e ele vai ter, então, Isaque com 100 anos. Então, no nascimento de Isaque, Ismael já é um adolescente. É importante a gente entender essa relação, que depois vai se tornar mais difícil. E nesse capítulo a gente tem um texto que é curioso. Deus anuncia para Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra pela sua impiedade. E Abraão, ele acaba pechinchando com Deus para que Sodoma e Gomorra não fossem destruídas. E intercede, começando com 50, depois abaixando para 40, 30, 20, até chegar a 10 pessoas. Talvez se Abraão fosse mais adiante, Deus nem destruísse Sodoma e Gomorra, mas o fato é que não havia nem 10 pessoas justas nessas cidades. O que nós vemos no texto, depois nós vamos acompanhar, apenas Ló
suas 2 filhas e a sua esposa são retiradas da cidade. E a sua esposa acaba morrendo antes. E apenas Ló e suas 2 filhas conseguem escapar. E então nós vemos aqui um dado interessante, né? Deus desejoso de se relacionar com Abraão, conversando com Abraão, que é o que Deus também sente prazer e alegria em conversar com seus filhos. Com Jesus Cristo ele dizia: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E o que a gente pode perceber é que quando nós nos relacionamos com Deus, falamos com Deus em oração, né, nós temos um Deus que nos ouve, que deseja essa conversa, deseja esse relacionamento. E a intercessão de Abraão é interessante também porque revela o coração compassivo de Abraão e o seu papel até mesmo como um mediador, né, uma pessoa que está ali buscando a salvação daqueles cidadãos, daquela população ímpia de Sodoma e Gomorra. Que Deus abençoe você e que você continue firme nesse propósito de ler a Bíblia em um ano. Um grande abraço.